Ok, a palestra que vamos dar hoje é sobre o pensamento do Grupo Germani. O Grupo Germani ele começou há alguns anos atrás. Eu não vou falar quantos anos, senão vocês vão pensar que eu sou velho. E eu não sou velho. Eu sou muito novo. Ele começou no ano de 2000. E o objetivo maior do nosso grupo, do Grupo Germani, é pensar na importância do nosso relacionamento. Esse é o objetivo principal do nosso grupo, de cada indivíduo do grupo. Porque o relacionamento, ele é o mais importante de tudo. Vamos pensar, o que está escrito aqui? Relacionamento. Qual é o maior e melhor investimento que nós podemos fazer em nossa vida? Vamos pensar. O que você está pensando hoje? Ontem, semana passada, ano passado? Qual o melhor investimento que eu posso fazer? Nós estamos aqui no Japão e tem muitas pessoas que vêm para o Japão, que se chama Decassegues, né? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Que vem para o Japão com o objetivo de ganhar dinheiro e fazer determinados investimentos no Brasil, não é assim? Então, se estamos aqui no Japão, quando eu falo investimento, algumas pessoas podem até pensar, investimento financeiro. Quando se fala investimento financeiro, você vai pensar, onde eu vou aplicar o meu dinheiro, seja na bolsa, mercado imobiliário, fazer algum negócio. Mas nós sabemos que o investimento também ele tem que ser aplicado em outros setores, não é? Por exemplo, todos nós temos que pensar em investir na nossa saúde física, não é? Quanto mais bens fisicamente nós tivermos, não é? Mais nós iremos saber cuidar do nosso dinheiro, não é? Iremos ter alegrias ao cuidar do nosso dinheiro se estivermos bem com a saúde física. Existem outros investimentos também? Existe. O investimento no meu conhecimento, não é? Eu buscar estudar, aprender as coisas. Então, eu estou investindo na minha educação, no meu conhecimento. O investimento cultural, não é? Fazer viagens para diferentes países, para conhecer a cultura daquele país, a história daquele país, daquele povo. Então, existem N investimentos. O investimento que nós queremos abordar nesse encontro, nessa palestra, é o investimento nas pessoas. Dentro da nossa visão, não existe algo mais valioso, mais precioso que são as pessoas. Quando pensamos nas pessoas, cada uma das pessoas tem algum tipo de interesse, né? Então nós vemos ali interesse na parte da cultura, de saúde, da arte, da espiritualidade, do esporte, e aí vai por aí adiante. E por mais que as pessoas às vezes tenham o mesmo interesse, isso não quer dizer que a pessoa é igual a outra, não é verdade? Então nós somos diferentes. E isso que é interessante. Então por mais que nós tenhamos interesses em comum, nós somos diferentes. E quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais nós iremos ver a diferença que cada um tem. Não é? Isso faz as pessoas se tornarem interessantes para nós ou não interessantes. Quando você encontra uma pessoa interessante, o que você faz? Você quer encontrar mais vezes, não é? E quando você encontra uma pessoa que não é interessante, o que você faz? Aí a pessoa fala assim, então, vamos se ver, né? Da próxima vez? Vamos sim, mas no fundo você já está respondendo, não quero ver mais não. Tá bom, sua vez tá bom demais. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês isso, vocês irem para algum lugar,
Fala assim, nossa, eu não quero ir para esse lugar, não quero ir. Aí você acaba indo, porque seu colega, sua colega, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, insiste em você ir. Aí você vai, aí chega ali e se conhece alguém interessante. E você começa a gostar daquele lugar. Mas por que você começa a gostar desse lugar? Por causa da pessoa. Então, investir no nosso eu para nos tornarmos interessantes, para que quando nós formos para as pessoas verem que nós somos interessantes. E aí o que nós vamos fazer? Construir relações que dê sentido à nossa vida. Vamos pensar sobre a vida. O que é a vida? A vida, nós sabemos que ela tem um período de tempo. Quantos anos você quer viver? Eu quero viver 100 anos. Estava conversando com Deus esses dias aí. Não quero viver 100 anos em Genk. Genk. Né? Viver 100 anos com um corpo de 50. Você vai ver. Então, nós temos um período de tempo para viver. Assim como nós temos um período de tempo no dia. O dia tem quantas horas? 24 horas. Não adianta você querer ficar mais tempo comigo, porque só tem 24 horas. Mas nós vamos ficar 24 horas juntos? Vamos? Não. Nós precisamos dormir, nós precisamos trabalhar, não é? Nós precisamos estudar. Nós temos horas nesse dia que nós precisamos fazer, que nós chamamos horas necessárias. Para dormir, quantas horas é necessário? 8 horas. Trabalhar e estudar, porque nós temos que colocar os dois. Ah, Claudinei, eu só estou trabalhando. Não, nós estamos constantemente estudando. Estudar não é você ir para a escola. Estudar você tem que ter essa busca constante. Hoje em dia existe a internet, né? Você aperta o Gago lá, o Gago te mostra várias coisas. Então, trabalhar e estudar, então a gente está constantemente estudando. Então vamos colocar aqui 8 horas. Aqui no Japão tem pessoas que trabalham até menos. Não é? Até mais. Mais de 8 horas. E atividades básicas que nós chamamos café da manhã, almoço, janta, um cafezinho no Luna Café, o banho, escovar os dentes, não é? Você fazer a higiene básica. Ok? Então, somando essas horas necessárias, vai dar um total de 20 horas. 20 horas ao longo de um dia. Sobrou quanto tempo? 4 horas livres. Gente, isso é muito sério. Você pensa isso todos os dias? A gente não consegue perceber a seriedade disso ao longo do dia, não é? São 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e estudar, 4 horas de atividades básicas, sobra 4 horas livres. Ou seja, vamos pegar agora esse dia e transformar ele em uma vida. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu coloquei aqui 80. Mas agora 80 está chegando muito rápido. Então vou mudar esse cálculo, eu vou colocar 100. Está chegando muito rápido esse 80. Fala uma vida de 80 anos, está longe demais. Mas eu vi que está perto demais agora, então vou colocar 100. Então, quando eu fiz esse cálculo, eu tinha 20 anos. Então 80 menos 20 vai dar quanto? Então sobra 60 anos, temos 60 anos pela frente. Mas será que temos 60 anos pela frente? Não temos. Porque nós temos as necessidades que não tem como fugir. Quem gosta de dormir aqui, levanta a mão. Então, se um dia de 24 horas eu uso 1/3 para dormir, quer dizer que uma vida de 60 anos que eu tenho pela frente, quer dizer que eu vou dormir quanto tempo? 1/3. 1/3 de 60 vai dar 20 anos. É 20 anos dormindo. Dos 20 aos 80, eu vou estar dormindo 20 anos. Isso é se eu dormir 8 horas por dia. Muito sério isso. 20 anos trabalhando e estudando. Dos meus 20 aos 80.
E das atividades básicas, que as higienes, alimentação, vai dar 10 anos de atividades básicas, sem nós contarmos o quê? O trânsito, não é? Se nós formos contar o trânsito, vai dar quanto aqui? Então a soma vai dar 50 anos de necessidade. Ou seja, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que vai sobrar dos 20 aos 80? 10 anos. 10 anos livre. Essa é uma realidade. Isso aqui é matemática pura. Assim como nós sabemos que nós um dia vamos morrer, tomara que nós venhamos a morrer de idade, não de doença, de idade, né? Você está lá velhinho, com uns 90 anos, aí você dorme e morre. Tá bom assim. Mas, por mais que nós vamos morrer com 90, 100, nós sabemos que nós temos anos de necessidade. Esses anos tomam muito nosso tempo. E nós temos pouco tempo. Hoje eu estava tomando café com uma pessoa e estava conversando com essa pessoa sobre a questão do tempo. A questão do tempo, o quanto que o tempo é importante. Então vamos imaginar as pessoas que se encontram todo final de semana lá naquele boteco para tomar uma cerveja. A gente vê que acontece muito isso, né? O happy hour. Aí encontra lá todo final de semana, sexta-feira, happy hour e tal, se encontra, toma um chopinho, toma um vinho, conversa, toda sexta-feira faz a mesma coisa. É legal, mas o que nós estamos fazendo nessa sexta-feira ao se encontrar? Será que esse chopp é mais importante do que você? Será que esse vinho é mais importante do que você? Então o chopp, o vinho, um café, um chá, ele tem que ser um meio que me leva até você. Vamos gastar o tempo, vamos jogar a conversa fora. Já não temos muito. E eu vou matar o resto que eu tenho, vou jogar a conversa fora, vou deixar o tempo passar. O que vai fazer com que eu venha fazer sentido a sua vida? Eu venha ser interessante para você e você ser interessante para mim? Se nós só estamos matando o tempo. Então, o meu objetivo ao tomar esse café, ao tomar esse chopp, esse vinho com você, meu objetivo tem que ser me aprofundar na minha relação para com você, para que você venha fazer sentido a minha vida e eu fazer sentido a sua vida. Eu sou uma pessoa que acredito muito na eternidade. O que me faz acreditar na eternidade é o meu sentimento, é o meu coração. É as pessoas que existem na minha vida que faz sentido. Então, quando as pessoas existem na nossa vida e faz sentido, você não quer perder essa pessoa. Aí você fala, eu quero ter essa pessoa eternamente na minha vida. Nós podemos usar isso como base, vamos pensar nos nossos pais, não é? Qual mãe não quer ter os filhos eternamente? Então, esses são sentimentos básicos para nós entendermos que é possível sim nós acreditarmos na eternidade. Não estou falando de religião, estou falando de sentimento. É o sentimento que me faz acreditar na eternidade. Não é o que se ensina nas religiões, apesar de respeitar todas. E eu vejo que as religiões estão levando de algo de bom para as pessoas. Mas nós temos que escutar a voz que está no nosso coração. Escutando essa voz, não é? Nós vamos cada vez mais acreditar no sentido da eternidade. Mas também minha eternidade não vai fazer sentido se eu só ficar jogando conversa fora com cada uma das pessoas que eu encontrar. Então, o que vai fazer você me querer para a eternidade? Não é jogando conversa fora. Aí eu fazendo com que esse café venha fazer sentido a minha relação para com você. Aí sim, mais que nós nos encontramos para tomar aquele café, aquele chopp,
mais a relação vai crescer e vai dar sentido. Aí quando nós estivermos velhinhos, nós vamos falar assim, nossa, tomara que realmente a eternidade existe para a gente continuar a nossa existência. Então, vamos usar esse pouco tempo da melhor forma possível, porque o pouco pode transformar uma eternidade. Às vezes você encontra uma pessoa, vamos supor que você foi para um país e nunca mais voltou nesse país. E você encontrou uma pessoa muito interessante lá, vocês tiveram conversa muito profunda com aquela pessoa. Você assim, nossa, foi poucos dias, pouco tempo, mas a conversa foi muito profunda. Você nunca mais vai esquecer essa pessoa e essa pessoa nunca mais vai te esquecer. Então você está de alguma forma ligando essa pessoa à sua eternidade. Agora, é claro, estou falando aqui de relacionamento, estou falando que se nós estamos encontrando as pessoas na nossa vida, eu quero acreditar que algum motivo tem. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, muito mesmo. Se você perguntar para mim, Claudinei, qual a religião que você tem? A minha religião é a religião do coração. Eu acredito no meu coração. E cada vez mais que eu desenvolver esse meu coração para com Deus e para com as pessoas, a minha vida eterna faz sentido. Se nós estamos falando aqui de relacionamento, que o mais importante é o relacionamento para com as pessoas, é claro que eu não posso ir de qualquer jeito até você. Posso? Posso? Não posso. As pessoas que marcaram ou que permaneceram na sua vida, que ficaram na sua vida, é porque elas souberam chegar, se aproximar e desenvolver a relação para com você, não foi assim? As que não fizeram isso, te perdeu. E se você fez assim com alguém, você também perdeu essa pessoa. Então nós temos que nos preparar. Assim como você não quer gastar o seu dinheiro de qualquer jeito, ou investir o seu dinheiro em qualquer investimento, quando você vai investir o seu dinheiro, você não vai colocar em qualquer banco, não é? Você vai e fala, não, foi com muito sacrifício ganhar esse dinheiro, então eu vou estudar direitinho aonde aplicar esse dinheiro. Imagina, você quer comparar o dinheiro com a sua vida? Então, é a minha vida que eu vou investir em outra vida. É algo que eu tenho mais de valor. Então, vamos nos preparar. De que maneira nós vamos nos preparar? Planejando. Eu devo me planejar. Visualizar o seu objetivo. Qual objetivo? Que objetivo você tem para comigo? Não? Que objetivo você tem para comigo? Olha nos meus olhos e diga... E pergunte para mim, qual o objetivo que você tem para comigo? Olhando nos meus olhos. Vamos conversar sobre isso de uma forma séria. Eu estou falando isso porque quando eu tinha lá os meus 20 anos de idade, na Itália. Eu fui para a Itália com 20 anos, 20, 21. Na Itália, eu estive sozinho na Itália, sozinho. E eu percorria... Paulo Coelho, ele fala que teve o caminho lá do Santiago, né, de Compostela, não tem? Eu acho que eu fiz aquele caminho umas 50 vezes na Itália, porque eu caminhei sozinho, por dias, meses na Itália, sozinho. Então, nessas minhas caminhadas sozinho, eu ia conversando com Deus, eu não era louco, eu posso ser louco hoje, mas eu não era. Eu conversava com Deus, eu não conhecia nenhum italiano, não conhecia ninguém. Porque quando você vai para algum país, alguém apresenta alguém daquele país, é claro que a pessoa vai te receber bem, não é? Mas quando você não conhece, e aí acontece? Foi muito difícil eu construir uma relação com alguém, porque ninguém me apresentava a ninguém, eu não conhecia ninguém. Então aquilo fez eu enxergar mais o valor de um ser humano. Então, os italianos me tratavam muito mal. Muito mal. Eu não voltava porque eu sabia que o meu objetivo eu não ia alcançar, que era encontrar alguém. E aí um dia eu encontrei uma pessoa, lá na cidade de Lucca, em Toscana. Me lembro como se fosse hoje. Ela me deu ouvido, eu comecei a falar meu italiano lá meio enrolado. Ela me ajudando a falar. Nossa, foi um dia inesquecível.
Então a gente ficou acho que 3, 4 horas conversando e ela me deu o endereço dela, me deu o telefone, a gente foi almoçar junto. Foi assim um dia muito especial. Então a partir daquele dia, dei uma força, uma energia. Eu comecei a olhar a Itália de uma forma tão diferente por causa de uma pessoa. Eu falei, não, agora por causa dessa pessoa, essa pessoa chamava Fernanda, por causa da Fernanda, eu vou olhar todos os italianos igual a Fernanda, todos são igual a Fernanda. Às vezes a pessoa te trata mal, não é? Quem já foi maltratado esses dias, ou alguns dias atrás, alguns anos atrás? Não é? Quando a pessoa te trata mal, não é? Seja no caixá. Às vezes, no Brasil, você vai às vezes numa loja, você é maltratado, você vai comprar, ainda você é maltratado. Às vezes você vai no hospital, você é maltratado. Então, quando você é maltratado, você fica triste. Então, quando eu ia encontrar com as pessoas me tratavam mal, porque era estrangeiro e tal, país de terceiro mundo, essas coisas. Eu sempre lembrava da Fernanda. Não, essa pessoa não é ruim. Essa pessoa é igual a Fernanda. A única diferença é que essa pessoa não me conhece. Porque quando você conhece alguém, você gosta da pessoa, você vai tratar a pessoa mal? Então, ser maltratado deixa a gente triste. Mas se nós lembrarmos de alguém que é muito especial e lembrar, não, essa pessoa, ela está me maltratando porque ela não me conhece. Então, ela é igual a Fernanda. Então, isso fez eu olhar os italianos de uma forma muito diferente. E aí, eu fui conhecendo cada pessoa muito interessante. Então, se eu não tivesse visualizado um objetivo, que objetivo eu estava ali na Itália? Meu objetivo era dar sentido à vida de alguém. Qual o meu capital inicial? O capital inicial é aquilo que nós temos. Não adianta nós queremos ser aquilo que nós não somos, não é verdade? Vamos falar a verdade de quem somos. Invista o que você pode, a sua realidade. Não vai falar para mim que você tem todo o tempo do mundo, porque é mentira. Eu sei que você não tem. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa trabalhar. Então não vai falar, eu tenho todo o tempo do mundo para você. Nem me pergunte quanto tempo, qual o tempo, que dia. Não, é todo o tempo do mundo. Isso é mentira. Investir o que pode, a nossa realidade. Quanto mais nós nos mostrarmos nesse encontro, mais vai fazer sentido o próximo encontro, ou senão não vai ter nem o próximo encontro. Colocar em prática, ação. Não promete mundos e fundos. Pode contar comigo para qualquer momento, qualquer hora. Não é verdade. Sermos realistas vai fazer com que a relação venha dar os seus passos certos. Vamos colocar aqui, né, um gráfico de 0 a 100. Quando você encontra a pessoa e você quer conquistar a pessoa, o que você vai falar para a pessoa? Pode confiar em mim? 100%. Tá certo isso? Pode confiar em mim 100%? Eu posso confiar em você 100%? Esse é o primeiro encontro. Então, você tem que falar, pode confiar em mim 0%. Me dê tempo. Porque dentro desse tempo, nós podemos construir esse 100%. Então, ação. Vamos começar no 0, mas vamos partir com objetivos juntos, para que cada passo que nós dermos vá nos direcionando para esse objetivo maior, que é o 100%. Quando nós chegarmos nesse 100%, você vai querer essa pessoa na eternidade. Vamos colocar aqui, em tudo na vida nós vemos o número 3. Você começa o dia pela formação, que é amanhã. Depois a gente chega no período da tarde, que é o crescimento. E depois nós chegamos no aperfeiçoamento do dia, que é a noite. Então, manhã, tarde e noite. Nós vemos a manhã, a tarde e a noite.
nós vemos a infância, a adolescência, que aqui eu estou vendo que é o caso de vocês. E depois você vai chegar na fase adulta. Então, o número 3 está em vários meios que nós podemos estudar. A importância do número 3, que nós chamamos o número do crescimento, o número do aperfeiçoamento. Formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, vamos ter etapas na nossa vida, na relação, que na relação, o que acontece? Traçando 3 etapas, a gente vai seguindo passo a passo, sem precipitar. 3 etapas do relacionamento. Quando você começa o relacionamento, você é o que da pessoa? Conhecido. Então, aqui no Japão, nós chamamos de shiriai. Depois que nós deixarmos de ser conhecido, nós temos que o quê? Nas 3 etapas. Depois, a próxima etapa vai ser o quê? Tomodachi. Tomodachi seria o quê? Colega. Amigo é shinyu. Olha que interessante isso. Quando eu era criancinha, eu gostava muito dos japoneses. E quando eu vim para o Japão, é uma expectativa. Você pode se desiludir ou você pode se encantar mais. Então, quando eu cheguei aqui no Japão, eu escutava muito o tomodachi. Minha mulher, ela é japonesa. Eu conheci ela na Itália e ela rápido aprendeu português. Depois nós viemos para o Brasil, para o Japão. E quando conversando com a minha mulher, eu perguntei para ela o que era amigo em português? O que era amigo em japonês? Rápido ela me respondeu, tomodachi. Aí quando ela me respondeu tomodachi, sinceramente eu não gostei da resposta. Assim para ela, não pode ser. Ela falou, como não pode ser? Eu falei, não pode ser tomodachi. Não gostava de escutar essa palavra no Brasil. Todo mundo chamando todo mundo de amigo. E eu falava, mas tem, na nossa língua existe a palavra certa para cada relação. Se você é conhecido, você é conhecido. Se você é colega e ponto. Não adianta você falar que me ama para me agradar e não adianta você falar que é meu amigo para me agradar. É a mesma coisa. O amor, ela, não pode ser tomodachi. Ela falou, como não pode ser? Aí eu fui explicar para ela o que era amigo. Aí ela falou, então não é tomodachi, é shinyu. Gente, vamos, assim, cuidar muito, não é? Eu gosto muito dessa palavra. É uma das poucas palavras que eu gosto muito no Japão. Então, através de uma cultura, nós podemos entender um povo. Infelizmente, nós, brasileiros, nós usamos da forma errada determinadas palavras. Isso é muito triste. Isso mostra que a gente não está dando determinado valor, não é? Para o nosso vocabulário. Então existe o conhecido, existe o colega, existe o amigo. O amigo e o colega, ele não pode ser colocado na mesma medida. Pode? Não pode. Eu gosto daquela pessoa, eu amo aquela pessoa, é a mesma medida? Não é a mesma medida. Nós entendemos o que é um shinyu, é algo muito especial. E o shinyu, aqui ó, dá para entender direitinho aqui, né? Então, ó, nós vamos ser aqui shiriai, nós vamos ser aqui tomodachi, e aqui nós vamos ser shinyu. Qual o objetivo maior para chegar no shinyu? É você confiar na pessoa. Você acaba de conhecer a pessoa, você pode falar que você confia nela 100%?
E aí você pega e chama a pessoa de amigo, meu amigo. Para que no relacionamento venha existir confiança, nós precisamos o quê? Nós precisamos de um período de tempo. Então, o fator tempo, ele é importantíssimo. Mas não adianta todos nós ficarmos sentados de boa, olhando para o céu, que seja que Deus quiser, e não fazer nada ao longo desse tempo na relação. Essas etapas que nós iremos atingir, vai precisar da parte de cada um, não é? Nós precisamos fazer algo para essa relação fazer sentido, porque o tempo é determinante. Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Como que você se vê daqui a um ano? Como que você se vê? Como que você gostaria de estar daqui a um ano? E como você... Eu falei que ia fazer uma pergunta, eu estou fazendo 3, né? E como você gostaria de estar comigo daqui a um ano? Vamos perguntar isso para as pessoas que nós estamos levando a sério. Como que nós vamos estar daqui a um ano? Porque se nós não fizermos isso na nossa relação, sabe o que vai acontecer? Nós vamos tomar quantos cafezinhos? 68 cafezinhos. Se nós nos encontrarmos uma vez por semana, vamos tomar 68 chopp, 68 tacinhas de vinho, 68 cappuccinos. Ao longo de um ano, se nós nos encontrarmos uma vez por semana, e não vamos chegar a nada. Agora, se nós tivermos objetivo na nossa relação, aí é legal tomar toda semana um cafezinho com você, um chazinho com você, porque o meu objetivo não é o café, meu objetivo é você. Então, através do café, eu vou chegar até você. E aí, com certeza, se você começou a sua relação com confiança 0, 2, 5, 10%, quando chegar no final de um ano, nós temos que fazer o levantamento, né? O balanço. Você tem que fazer lá o seu imposto de renda na relação. Vamos ver como é que está. A gente está em débito ou a gente está em crédito? Nós estamos devendo para o nosso investimento ou nós estamos em crédito? A confiança aumentou ou está igual? Ou diminuiu? Se você vê que esse investimento é furado, não fique investindo em um ano não. No primeiro, segundo, terceiro mês já desiste. Porque as pessoas têm que se merecer. Como que eu vou me preparar para a minha relação para com você? Na minha relação primeiro para comigo mesmo, entre mente e corpo. A referência tem que ser eu. Como eu estou entre mente e corpo? Eu estou em harmonia comigo mesmo? Eu dou sentido à minha vida? Eu tenho determinados valores? Eu quero só jogar conversa fora? Todo mundo é meu amigo, entre aspas? Eu gosto de determinadas coisas que não vai levar a nada? Então nós temos que ter referência em nós, para sabermos quando a pessoa chega até nós, a gente vai falar, não, esse é mala sem alça, esse é mala com alça e com rodinha. Essa pessoa vale a pena eu investir. Qual é a referência? É você. Agora, se você não é referência, aí vai ter problema. Então, o primeiro passo é nós sabermos como nós estamos. Então, nós precisamos nos alimentar. Como nós vamos nos alimentar? Nos alimentar internamente e externamente. Internamente, nós temos que alimentar a nossa mente. E através da nossa mente, nós vamos mover o nosso corpo. Como que nós, movendo o nosso corpo, nós vamos nos alimentar externamente. Para sermos saudáveis internamente e externamente. Movendo o nosso corpo, nós vamos adquirir valores. Ah, eu vou ler um livro bom ou um livro qualquer?
Eu vou assistir um programa de televisão interessante, eu vou assistir um programa qualquer? Eu vou assistir um filme interessante ou um filme qualquer? Você vai começar a perceber que tipo de pessoa você é. Porque você está usando o seu tempo. De que forma você está usando o seu tempo? Para ver só besteira. Então, nessa medida que você vai fazer com você, você vai ter o padrão para com as pessoas que você vai se relacionar. Então, não queira encontrar pessoas interessantes se você não é interessante. Na relação entre o líder e o liderado, é importantíssimo. Quanto mais o líder dá sentido à nossa vida, mais nós queremos ser liderado por esse líder. Qual o professor que mais marcou a sua vida? Com certeza nós temos algum professor que mais marcou a nossa vida. Esse professor que mais marcou a nossa vida, com certeza não foi que a gente aprendeu mais, ou que ele era muito sugoi em termos de conhecimento, mas aquele que cuidou da gente, aquele que olhou para a gente, que nos deu atenção. Então o líder, não basta ele falar para você, você tem que fazer isso. Você quer sentir essa pessoa. Você quer que essa pessoa dê atenção. Tem uma experiência nos Estados Unidos, que eu estava lendo um tempo atrás, eles fizeram uma pesquisa de como fazer a produção aumentar de uma determinada fábrica. E aí, o que eles fizeram? Eles aumentaram a iluminação e falaram para todos os funcionários que eles estavam sendo observados como eles estavam agindo na produção. E aumentaram a iluminação. Vocês acham que aconteceu? A produção abaixou ou aumentou? Aumentou. Por que aumentou? A maioria das pessoas vão responder porque aumentou a iluminação. Então dá a entender que era falta de iluminação. Aí o que eles fizeram? Na mesma pesquisa, eles diminuíram a iluminação. A produção aumentou ou abaixou? Quer dizer, abaixou ou ficou igual? Quando eles diminuíram a iluminação? Manteve. Ela aumentou e manteve. Qual era a diferença? A diferença é que os funcionários, eles estavam sendo observados. Eles estavam sendo vistos. Então as pessoas, elas querem ser vistas. Elas querem ser reconhecidas. Elas querem ver os seus valores. É isso que acontece com a gente. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos que a minha vida dê sentido à sua vida. Então olha que interessante essa pesquisa. Então mostrou que os funcionários, eles precisam, ter atenção. Que a partir do momento que a pessoa tem atenção, ela produz. Então, o líder para com o liderado, se ele entende que aquela pessoa é um ser humano que tem um sentimento e não é uma máquina, ele vai agir de uma forma diferente. No relacionamento com a família, nós podemos ver o seguinte, que a família é a relação base, é a base da nossa relação para com as outras pessoas. Então, como é que está a relação na família, do pai para com a mãe, dos pais para com os filhos, dos irmãos para com os irmãos? Vai ser a base de nós acreditarmos nas pessoas ou não acreditarmos. Então, olha que interessante, a família, ela passa a ser a base, mas não a base para nós nos acomodarmos, mas a base para que nós possamos, através desse amor, ir com amor, em amor para com as pessoas e construir relações, que aí sim nós temos que fazer algo. O que nos representa esse anel? Alguém quer falar? O que significa? Compromisso. Não é? Cumplicidade.
sentimento. Nós temos que ter compromisso para conosco. Nós temos que casarmos. Então, o casamento é uma relação, é uma cumplicidade que nós devemos ter para conosco. É um compromisso de existirmos um para o outro para sempre. Então, olha que interessante, o casamento, ele passa a ser o quê? Uma lição, para que nós possamos entender a importância de um compromisso e o compromisso que nós temos que ter também para com as pessoas. Então, existem determinados privilégios na sociedade. Não basta nós termos determinados privilégios se nós não soubermos dar determinado valor para as pessoas. Um professor não quer dizer que ele é professor, que ele vai conquistar todos os alunos, não é verdade? Às vezes o professor já teve inúmeros alunos e às vezes nenhum aluno gosta do professor. Um chefe, num setor de uma empresa, ele pode lidar com várias pessoas. Isso quer dizer que ele vai conquistar as pessoas? Ele tem o privilégio de lidar com as pessoas, mas se ele não entender cada quimoti, cada coração, não quer dizer que ele vai conquistar as pessoas. Os pais, eles têm o privilégio de conquistar os filhos, mas não quer dizer que vai conquistar. Então, são privilégios que existem na sociedade, mas se nós não fizermos algo com esse privilégio, vai acabar perdendo. Então, nós temos que saber existir para com as pessoas, nós temos que saber desenvolver a relação para com as pessoas e nós temos que buscar resultado nessa relação para com as pessoas. E para concluir, nós vemos o quanto Deus, eu tenho esse quimoti, esse sentimento de o quanto Deus ele é importante na minha vida. Porque acreditar em Deus é interessante, todos nós sabemos que Deus é invisível, que Deus ele pode estar conosco a qualquer momento, a qualquer hora. Basta você querer, Deus vai estar com você. Então, constantemente nós estamos nos relacionando com Deus. Na hora de você dormir, você pode se relacionar com Deus. Você pode se confidenciar com Deus. Você pode abrir o seu coração para Deus. Você pode chorar para Deus. Você pode cantar para Deus. Mesmo que desafinado, mas Deus vai te escutar. Você pode compartilhar muitas coisas com Deus. Ali vai fazer você crescer a sua relação para com Deus. E como é tão importante isso, porque é claro que eu não vou querer só Deus na minha vida. E é claro que Deus não vai querer só eu na existência dele. Você acha que Deus vai querer só eu na existência dele? Claro que não. Deus ele quer todos. Então, essa fórmula que eu vou ter na minha relação para com Deus vai ser a base para eu me relacionar com aquela pessoa, ela ou ele. Vai ser a base. Porque eu vou me levar para essa pessoa, se eu for me levar para essa pessoa com Deus, eu vou levar uma característica única de Deus, que sou eu. Então, a probabilidade de dar certo essa relação, ela é muito grande. Não vou dizer que é 100%. Porque nós temos liberdade, nós temos responsabilidade, nós temos falhas, nós temos erros, nós temos egoísmo, nós temos vacilos. Nós pecamos nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. O que seria o pecado? Pecado é eu não te olhar direito? Pecado é não te cumprimentar direito? Então, constantemente a gente peca. Pecado é a gente ver mais defeito do que qualidade numa pessoa. Pecado é a gente não ter esperança. Pecado é a gente não ter motivação. Então a gente peca conosco mesmo. Então se eu elimino cada vez mais essas falhas que existem em mim, eu estou me preparando para com você.
E para que essa relação não venha a se perder. Nós não venhamos a pecar um para o outro, e sim venhamos a existir. E venhamos a existir para que nós possamos ter resultados. Resultados que primeiramente nós temos que pensar, está alegrando a Deus? Se estiver alegrando a Deus, é claro que eu vou estar te alegrando. E é claro que você vai estar me alegrando. E é claro que nós vamos estarmos vivendo bem. E nós iremos produzir mais resultados para as outras pessoas que vão vir existir na nossa vida. E lembra lá no início, como eu disse, o que é mais importante para Deus? É claro que somos nós. Não existe nada mais importante para Deus do que as pessoas. É nós que queremos as coisas. Deus quer as pessoas. Então, que resultado maior que nós podemos conseguir para Deus e para nós são as pessoas na nossa vida. Então nós não podemos fechar no nosso egoísmo. Nós temos que treinar a nossa relação com Deus, que Deus provém do altruísmo. Nós sermos altruístas um para com o outro, para que esses resultados venham a ser pessoas na nossa vida, juntamente com Deus. Então está aqui a frase que se você deseja um ano de prosperidade, cultive grãos. Se você deseja 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Mas se você quer a eternidade de prosperidade, se você quer uma eternidade próspera, cultive pessoas. Cultive gente. Aqui está o nosso Facebook, o site, o telefone do Brasil e do Japão. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita.